Seja muito bem-vindo a essa sequência de aulas onde eu vou explicar, mostrar para vocês na prática o passo a passo, junto com a própria documentação das ferramentas, como configurar um e-commerce. Nesse caso específico, nós vamos estar trabalhando com o WooCommerce, mas a lógica em si, ele é igual para qualquer e-commerce que você tiver, tá bom? Vamos passar aqui na nossa tela de aula agora. E aqui é bem sem muita frescura, bastante conteúdo, tudo isso explicado do jeito que tem que ser, tá? Então, antes de mais nada, vamos fazer aquele merchanzinho básico, né? Então, para você dar o like, se inscrever e ativar o sininho. E, obviamente, aí compartilhar com alguém que você acredite que esteja precisando desse conteúdo, que nos ajuda bastante, tá? Feito o merchanzinho do YouTube ali de praxe, a gente vai começar o conteúdo aqui. Toda vez que a gente for fazer um traqueamento de e-commerce aqui, tá? A gente precisa ter um planejamento de como é que a gente vai executar isso. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer o quê? A criação do GTM, web e server. Depois a gente vai fazer a instalação do GTM no WordPress. Depois da instalação do WordPress, a gente vai fazer configurações básicas iniciais, mapear eventos, mapear as variáveis, e depois a gente faz a questão da implementação das ferramentas. Por quê? Em toda e qualquer implementação que eu faço aqui, eu sempre deixo para colocar o ID da ferramenta por último, e não vou configurando tag por tag, colocando o ID das propriedades e etc. Então, para fazer a criação no GTM, a gente vai acessar aqui a conta do Google Tag Manager. Aqui eu já tenho alguns containers rodando, tá? Caso você não tenha nenhum, ele vai vir com uma tela em branco e vai ter o botão criar aqui do lado. Eu vou criar na conta do cliente um novo container. Então, por que eu cliquei ali na engrenagem? Ali eu acesso as configurações da conta. Tudo que eu fizer do lado esquerdo aqui é referente à conta, só que eu quero criar um container novo dentro dessa conta. Eu venho aqui e coloco um mais. Eu, por padrão, sempre coloco o web e boto o nome do cliente. Ali, no caso, aqui vai ser o WooCommerce, né? Close it home. Modelo web e dou um criar. Feito isso, ele vai abrir aqui com o código de instalação. A gente não precisa se preocupar agora, a gente tem um acesso rápido clicando aqui em cima também para fazer a instalação dentro do WooCommerce. Então, para a gente realizar essa instalação, eu vou abrir aqui o WooCommerce dele. Deixa eu até trazer aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Para a questão do... Quando a gente trabalha com o WooCommerce, é interessante a gente adicionar esse plugin em específico, porque ele já ativa o data layer, a camada de dados. Caso você não saiba o que é isso, fica tranquilo que a hora que eu fazer o debug ali do evento, fazer o preview, eu vou explicar ali cada etapa certinho para você, tá? Então, aqui a gente procura GTM for WP. É esse aqui mesmo, tá? Coloca ativar, ele vai instalar. Quando ele instala aqui, a gente vai acessar as configurações dele, colocar settings. E a gente vai pegar o ID do GTM aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, Ctrl C, voltar para cá. Opa. E aí a gente vai dar um salvar. A hora que eu der o salvar, algumas vezes ele troca para off aqui, aí precisa botar em on. Nesse caso aqui não aconteceu.
Mas por causa que eu já tinha instalado esse plugin, eu tinha feito uma instalação anteriormente. Então, para você, se você está instalando a primeira vez e está ativando a primeira vez, aqui ele vai mudar para off, você muda para on. Após a instalação, se você utilizar algum sistema de cache, como Lightspeed, WP Rocket ou qualquer outro sistema, é sempre o ideal você zerar o cache para ele, de fato, efetivar essas alterações. Partindo dessa parte, a gente vai vir aqui em integrações e a gente tem uma opção aqui, ó, WooCommerce. Nessa opção do WooCommerce, a gente vai dar um check nas informações. Aqui ele já salvou um preset que eu tinha, então eu vou apenas mostrar aqui, você vai marcando, tá? Então, que vai trazendo as informações, a data do usuário, então informações do usuário a gente quer que apareça aqui certinho, order data em data layer, ou seja, a gente vai adicionar as informações do e-commerce no data layer do GTM, e aí essa daqui é uma configuração padrão que você consegue utilizar, então, sem que é o correto, né? Feito isso, você entra aqui em salvar alterações. E assim a gente já pode pegar o link da página, então, e fazer o teste para ver se ele está instalado corretamente. Você vai voltar na área do seu GTM, tá? Aqui no lado esquerdo, no lado superior direito, a gente tem a questão do botão de visualizar. Quando a gente faz alterações dentro do GTM, a gente pode ver se elas de fato se efetivaram. E aí aqui em enviar. Aí ao longo aqui do processo a gente vai utilizar isso, vai e volta várias vezes até validar tudo certinho, você vai conseguir entender com mais clareza. Então, clicando aqui em visualizar, ele vai pedir um link de URL para a gente colocar aqui. Então, eu vou colocar o site do cliente. Aqui ele veio. Quando ele apareceu essa questão aqui, ó, do OK, significa que ele já está instalado corretamente. Nesse WordPress eu já tenho um outro GTM instalado, que é para a parte do traqueamento da LP dele, ficou tudo junto no mesmo WordPress. Então provavelmente vai ter algumas coisas diferentes, tanto que aqui ele já identificou o pixel e tal, por causa desse outro GTM que está instalado. Depois eu vou ter que fazer a unificação dos dois ali para a gente não ter evento duplicado aqui de page view e etc. Mas a gente confere aqui a questão do check e a gente volta para cá. Então, como eu comentei, a gente tem dois GTMs instalados, né? Que eu tenho, então, esse daqui com esse ID e tenho esse daqui que a gente instalou agora. Quando você tem alguma configuração em um do GTM e coloca outro GTM em cima de um site, algumas coisas são herdadas, que nem a questão aqui do evento de page view, ele é disparado por esse outro GTM, mas como tudo funciona na mesma estrutura, ele acaba aparecendo. Então você provavelmente não vai ter esse evento de page view aqui, mas o restante você vai ter tudo certo. Como funciona essa tela antes da gente começar a botar a mão na massa e você entender de fato o que a gente está fazendo? Aqui do lado esquerdo ele vai trazer sempre um resumo das tags que foram disparadas, tá? A gente consegue acompanhar. Aqui nesse momento a gente não tem nenhuma tag, então não vai aparecer nada. Mas caso tenha uma tag disparada aqui, que eu vou mostrar depois também nas próximas aulas, você clicar ali, você não vai conseguir ver as informações da tag. Por quê? Aqui a gente tem a página que a gente está acessando, a seção da página que a gente está acessando. Se eu voltar aqui na página principal e eu dar um atualizar na parte da página, ele vai me abrir uma outra seção. Então, assim, a gente sempre tem que cuidar. Aqui é sempre a mais recente que a gente vai estar utilizando. E aí aqui a gente tem os eventos que aconteceram nessa sessão de página. Então aqui ele teve a inicialização e assim sucessivamente. Para que serve isso? Caso eu queira disparar algum evento de View Item List, eu posso pegar o nome desse evento e eu vou ter que, quero botar uma condição específica. Para isso que servem as variáveis ou a camada de dados. Aqui nas variáveis, pode ver que a gente tem poucas opções aqui nesse primeiro momento. E na questão da camada de dados, a gente já está recebendo as informações dos itens que aparecem ali, tudo certinho, ó. Então, essa questão aqui, e-commerce, ele tem a chave aqui, eu vou mostrar depois isso aqui funcionando corretamente, configurando, né,
as etapas. Então, uma das questões que a gente tem aqui, que nem no View Item List, a gente não tem o valor total, a gente já viu aqui, só tem a moeda, né? Então, é um tratamento que a gente vai ter que abordar depois para alguns eventos, mas não é o foco agora da explicação. A gente precisa habilitar mais variáveis aqui, às vezes para pegar alguma variação de alguma outra informação. Então a gente vai voltar aqui no nosso GTM e a gente vai pegar as variáveis aqui. Na parte das variáveis, isso aqui eu sempre explico para os meus alunos, é o quê? Tem que pensar isso aqui como se fosse a construção de uma casa, tá? Pelo simples motivo que, primeiro a gente arruma as variáveis, para depois a gente configurar os acionadores e por último a gente configura nossas tags. Então é como se você tivesse o solo, a parede e o telhado. Você nunca vai criar o telhado antes de ter as paredes e ter o terreno. E tu nunca vai ter as paredes antes de ter o terreno. Então essa é a ordem correta de configuração. Eu sei que tem algumas pessoas que já se preocupam, não, porque eu tenho que criar tag, porque não sei o quê. Eu dizer, cara, tag é a última coisa que você vai criar. Primeiro a gente precisa arrumar toda a casa para depois sim fazer a tag. Só para exemplificar bem certinho aqui, para ficar até mais claro, o que que acontece? As variáveis, elas já são, como o próprio nome diz, condições, tá? Então aqui elas geram condições para nós. Para que serve essas condições? Para a gente ter o momento certo, até posso botar aqui, ó, condições para acionadores. E ela serve também para informações para as tags. Nesse primeiro momento pode parecer um pouquinho confuso, mas conforme a gente for configurando os eventos, mapeando os eventos, etc., você vai entender que, de fato, as variáveis é literalmente o coração pulsante do GTM para você ter uma configuração coesa, assim, que vai te dar exatidão nas métricas, tá? Então, só excluir aqui, voltar para o nosso checklist aqui. A gente não criou o nosso server ainda, então só colocar aqui. A gente já fez a instalação e agora a gente está fazendo as nossas configurações básicas. Voltando para cá, então, a gente vai entrar nas variáveis. Eu sempre gosto de trabalhar com o GTM com todas as opções de variáveis criadas, que é o quê? A gente tem as variáveis incorporadas, ou seja, são variáveis padrões do GTM que ele já vai monitorar por si só. E logo abaixo a gente tem as variáveis definidas pelo usuário, onde a gente vai criar para mapear a camada de dados, aonde a gente vai cadastrar outras informações que a gente precisa. A gente vai trabalhar com a questão de um JavaScript. Se você escutou essa palavra e se assustou, não precisa sair do vídeo, fica tranquilo que eu vou fazer aqui junto com você. Eu não vou pegar uma coisa pronta, eu vou abrir o ChatGPT aqui, vou trabalhar com ele, explicar o que a gente precisa, como a gente está trabalhando, para você ter essa autonomia também. Então, vai ser bem completo aqui essa sequência de vídeos. Então, vamos iniciar aqui, a gente vai botar o configurar. E aí a gente vai selecionar todas as nossas variáveis aqui. E aí a gente vai ter mais opções para ser utilizado. Aqui tudo certinho. Aí a gente já ativou. E aí o outro passo importante no primeiro momento é o quê? Como eu já tenho dois GTM instalados, tem certas coisas que aparecem ali na visualizar que eu comentei, que para vocês não apareceriam. Então, por padrão, é sempre interessante você criar um acionador aqui, que ele seja... Tem que esperar ele parar aqui de carregar e salvar, senão a gente não consegue criar. Ó, foi. O GTM, ele consegue monitorar muitas coisas do teu site, basicamente tudo, que não seja embedado. Então, nessa situação, nessa circunstância, certas coisas você tem que dizer para ele, ó, eu preciso que você comece a monitorar esses eventos. Então, a gente tem cliques no link, cliques no elemento, e aí a gente tem também a questão acionamento de formulário. Então, para ele começar a monitorar esses eventos, a gente já deixa isso criado inicialmente para ele poder funcionar.
Agora, eu não preciso publicar essas alterações para ver se de fato foi efetivadas as alterações que eu fiz ou se algo está funcionando que eu fiz. Eu posso simplesmente clicar em visualizar. Posso dar um continuar, já carregou aqui, então já tem os eventos certinho. E se eu pegar e vir aqui, ó, a questão do resumo e eu clicar em variáveis, ela não vai aparecer nada para mim, porque as variáveis elas são referente a cada evento que acontece do lado esquerdo. Então aqui, vamos supor, eu vou pegar o evento de Doom pronto. Aqui já começou a aparecer todas as variáveis que a gente criou. Então, que a gente criou não, que a gente acionou, ativou ela lá no GTM, e aí ele já tem questão para monitoramento de scroll, de vídeo URL, etc. E aí pode ver que aqui o percentual, ele acabou não pegando nada, e se eu fazer um scroll na página, ele não está funcionando, ó, ele não pegou nada de scroll. Se eu quisesse que ele começasse a monitorar esse scroll para depois configurar os acionadores corretos, eu preciso vir aqui, de novo no meu acionador, e aí eu vou ter aqui o evento de profundidade de rolagem de página vertical, que é o que a gente quer. Eu posso criar ele normal aqui, ou colocar o percentual, que nem ele está sugerindo ali, 10, 25, 50, 75, 90 e 100, vamos supor. E aí eu vou colocar um salvar. E vou visualizar de novo. Ó, carregou. Agora, se eu voltar aqui na página e eu começar a fazer o scroll da página, ó, e voltar para cá, ó, ele começou a monitorar os eventos. E aqui na variável, ele já começou a identificar quantos percentuais da página eu fiz o scroll. Então, 25, 50, 75. E aí, se eu rodar o restante aqui, ele vai pegar aqui, ó, rolagem 90 e aqui 100%, que foi o que a gente pediu para ele monitorar. Em questão de e-commerce, a gente não utiliza, então eu já vou até excluir esse evento aqui. Então, essa é a primeira etapa das configurações básicas. E aí depois a gente vai fazer a criação das variáveis permanentes aqui, para que a gente vai utilizar para as ferramentas. Então, o que, que acontece? Se a gente criar uma tag agora, vamos supor assim, que eu vou pegar e eu vou criar uma tag do Google Ads com a questão de acompanhamento de conversões do Google Ads. Eu já tenho que ter o ID da conta, o rótulo, etc. Só que eu posso preencher essas informações de maneira dinâmica, onde quando eu alterar o valor daquele campo, ele já vai alterar automaticamente aqui na nossa tag. E a gente pode utilizar isso para ter uma configuração 100% replicável para outros clientes que utilizam o WooCommerce. A gente vai chegar, vai implementar essa configuração e após isso a gente vai poder apenas trocar as variáveis, vai revisar os eventos e ele vai sair funcionando perfeitamente com pouquíssimos cliques. Então, para a gente fazer isso, eu posso vir aqui, criar uma variável. Então, aqui ele me cita as que a gente já tem. Eu posso utilizar as variáveis que eu já tenho, aqui que são as que estão ativadas, mas eu também posso criar uma nova variável, que é essa daqui, que é as variáveis de usuário. Esse acesso aqui nada mais é do que a gente entrar aqui na parte de variáveis e vir aqui para baixo nas variáveis definidas pelo usuário e criar nova e apertar aqui. Então, o que é que a gente vai precisar aqui? Como eu preciso de informações que elas sejam permanentes ao longo dos eventos, que elas não sofram alterações, a gente vai pegar o que a gente quer. A gente vai ter a informação aqui, deixa eu só ver onde é que ela está certinho. Aqui, ó, permanente. O valor definido como string que você fornece, ou seja, aconteça o que acontecer, isso jamais mudará. Então, se eu vier aqui, então a gente vai ter algumas informações que é o quê? Facebook, Pixel, ID, que a gente vai utilizar na tag. E aí aqui eu já posso deixar para o padrão aqui ID do Pixel. Salvar. Pois eu posso criar outra clicando em nova, ou eu posso aproveitar a configuração que eu já tenho aqui e clicar em copiar. Apareceu cópia de, é a nova variável. Eu posso colocar aqui Google Ads. A gente vai ter o ID de conversão.
A gente vai ter também o nosso Google Analytics para a gente poder analisar o nosso tráfego. Então, aqui, Google Analytics GA4, que é a questão do ID do pixel, salvar. A questão do Facebook Pixel e do Google Analytics, eles funcionam através de evento. O nome do evento dita o que aquilo é. Já no Google Ads, não. No Google Ads, a gente tem a questão que são rótulos, é o ID de conversão que a gente vai colocar aqui, e a gente tem os rótulos. Então, a gente vai criar os rótulos. No Google Ads, a gente tem as conversões da questão aqui, o rótulo de ADD to cart. Então, eu vou botar aqui rótulo da conversão. Coloco salvar. Eu tenho a questão do initiate checkout. E tenho a questão do purchase aqui. Agora está faltando apenas uma variável no início de toda a configuração, que é o quê? Como a gente vai ter a utilização do Facebook API de conversão, existe uma questão, eu vou, até se você já sabe e quiser pular essa parte aqui um pouco, pode pular, mas para você que não sabe a questão da implementação do web e da API de conversão e por que que a gente vai fazer essa variável, eu vou só pegar e explicar aqui rapidinho, que é o seguinte. Após o evento do iOS 14, que já está muita gente cansado de saber, o iPhone em si adotou uma prática inicial de fazer o bloqueamento de cookies e outras coisas. Então, o que a Meta adotou? Nessa situação, a Meta adotou o quê? A gente vai pegar as informações do usuário para dar match dentro da nossa plataforma. E aí isso começou a ser feito pela API de conversão, também por causa que às vezes os eventos eram bloqueados no ambiente web, mas o evento para servidor ele era disparado. Então o evento não chegava no web e chegava na API de conversão. Só que aí foi criado outro problema, por causa que não tem como tu saber qual usuário que tu vai conseguir disparar e qual não. Então a Meta, basicamente, ela fez o seguinte, ela criou um parâmetro dentro do Pixel que se chama Event Underline ID. Ou seja, essa daqui é a identificação única desse evento. Então, quando a gente dispara um evento web e um evento de API, vou só colocar um W e um A aqui para você entender, ele vai chegar no Facebook, tá? Ele vai chegar aqui, os dois, e aí o Facebook vai dizer assim, pô, tu tem a mesma identificação, ambos têm a mesma identificação, só que esse chegou primeiro e esse chegou por segundo. Então eu vou cortar o segundo, que é a cópia. E aí, o que acontece? Como na época que aconteceu isso daí, não vinha esse primeiro evento, ele acabava vindo somente o de API. Então ele era o primeiro e ele era mantido para cá. Só que pegar e falar, pô, se a API é mais confiável, por que eu não utilizo só a questão da API? Se você fazer a instalação só do lado do servidor, a parte do Facebook, existem dois problemas bem grandes aqui. Primeiro que a Meta vai dizer que você não seguiu as boas práticas, por causa que ele opera com a questão desses dois em conjuntos, tá? Para ter a maior veracidade dos dados. E outra coisa importante também é que o quê? O nosso... dá para deixar ali. Os nossos cookies referente ao anúncio, que é o FBCLID, que ele se torna um cookie chamado FBC, eles são instalados a partir do primeiro evento que a Meta dispara dentro do site dessa empresa. E normalmente é o page view. Por isso que se utiliza o evento de page view em todas as páginas, para que esse cookie seja replicado independentemente, não replicado,
que ele seja criado independentemente de qualquer página que o usuário chegue para o anunciante. Então, se o cara chegar na página de um produto específico, ele vai disparar. Se o cara chegar na homepage, vai disparar. E assim sucessivamente. Então, só para ter uma questão de lógica do que eu estou falando, se a gente ia clicar aqui com o botão direito e vir inspecionar e a gente passar aqui na parte de applications, a gente vai ter aqui os nossos cookies e os cookies referente ao domínio. Quando a gente tem o pixel instalado, a gente tem um cookie chamado _FBP, que é referente à primeira visita desse usuário no nosso site. Seja ela por anúncio ou não, ele vai instalar esse aqui. Agora, quando a pessoa vem por um anúncio, ele vai instalar o FBC, que daí aqui até botei o teste. Se eu pegar e eu colocar outro FBclid aqui, ó, FBclid igual a aula _YouTube, e ele carregar aqui, ó, disparou o pixel. Deixa eu só ver aqui o FBP. Ó, o FBC, ele já atualizou para o mais recente. Então, ele sempre vai renovar o cookie quando a pessoa vier de um novo anúncio, e assim sucessivamente, para manter alinhado a questão da atribuição que a pessoa teve. Explicado essa parte, a gente vai voltar para cá. Então, como a gente faz para ter esse Event ID de maneira padrão e que ele seja o mesmo número para ambos os eventos? Para a gente fazer isso, a gente vai clicar em nova aqui em variáveis do usuário, a gente vai selecionar e a gente vai vir aqui, ó, descubra mais tipos de variáveis na galeria de modelos da comunidade. E quando a gente chegar aqui nessa opção aqui, a gente vai escrever Event ID, assim que ele carregar para me ajudar, né? A gente vai pegar aqui Event _ID e a gente tem aqui, ó, Unique Event ID, que é da Stape-IO. E aí a gente vai adicionar e adicionar. Eu particularmente gosto de utilizar a questão as ferramentas da Stape, porque ela é um serviço dedicado para isso. Então, eles estão sempre de acordo com o que a gente precisa. Agora que a gente já adicionou, a gente precisa fechar tudo, que senão a gente não vai conseguir criar. A gente seleciona a nova, vem para cá, e aí ela já vai... Ela deveria estar aparecendo aqui para nós, não tá, né? Deixa eu atualizar a página aqui. Vamos atualizar a página aqui, ou só ver se realmente só não adicionou, a gente adiciona de novo. Deixa eu fechar aqui o debug. Ela está aqui, ó, modelos personalizados, Unique ID, e aí aqui a gente pode colocar aqui, ó, API Event ID. E aí a gente coloca um salvar. Deixa um salvar. Aqui a gente já tem, então, as principais configurações que a gente vai utilizar depois para criar as nossas tags lá na frente. Isso aqui já vai ficar pronto. Então, a gente já pode voltar aqui no nosso cronograma. Deixa eu deletar aqui. Em configurações básicas iniciais, a gente pode vir aqui, então, e riscar ela da nossa lista. Eu ainda deixei o server de fora, porque a gente vai fazer depois. E aí a gente vai passar para a próxima etapa aqui de mapear os eventos. E aí eu vou deixar para o próximo vídeo, que você já vai encontrar aqui no canal também, para a gente não deixar tão extenso todas essas explicações.